Olá, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo, criador desse canal. Sejam bem-vindos. Hoje o bate-papo é com a doutora Mônica Masali. A Mônica, ela é professora e pesquisadora do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. Ela é graduada em zootecnia e é doutora em ciência de alimentos. Mônica, dados publicados pelo Grupo Ibope Inteligência em 2008 afirmam que 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos. 55% dos brasileiros consumiriam mais produtos veganos se estivessem indicados na embalagem. Ainda a mesma fonte, ela estima que aproximadamente 7 milhões de brasileiros sejam adeptos a dietas veganas. Embora esses dados sejam contestados por alguns autores, alguns pesquisadores, é bastante evidente o crescimento de brasileiros que são adeptos às dietas veganas. Não simplesmente às dietas, mas ao estilo. Mônica, no que se refere à dieta vegana, uma questão que me ocorre é o seguinte: será que limitar a sua dieta exclusivamente ao consumo de alimentos de origem vegetal não pode trazer algumas implicações negativas à manutenção de uma boa saúde? Eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre essa questão. Oi, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite do Rodrigo. Estou muito feliz em participar do canal do Rodrigo no YouTube. Olha, Rodrigo, é assim, ó. É fato que existe o mercado exige, até já hoje tem bastantes produtos vegetarianos ou veganos, e é crescente mesmo esse número de pessoas no Brasil. Independente dos números, a gente observa que é crescente. Mas, assim, você me fez uma pergunta muito interessante do ponto de vista metabólico e celular. Será que a restrição de um nutriente teria alguma consequência do ponto de vista do metabolismo celular? E eu te respondo que sim. Então, é fato que essas pessoas que adotam esse estilo de vida, procurando uma filosofia de vida, que não aceitam sofrimentos ou animais, mas apesar que hoje as pessoas deveriam ser mais informadas, porque existem criações de animais que têm selos de bem-estar animal. Então, assim, hoje tem uma evolução também nesse ramo. É inadmissível hoje, na zootecnia, você causar sofrimento no animal. Então, existe hoje já selos de bem-estar animal, propriedades abertas ao público que podem ir lá e visitar as criações e verem realmente o bem-estar desses animais. A gente tem galinhas cage-free, livres de gaiola, onde se respeita o comportamento do animal. Então, eu só quero frisar isso porque falta um pouco de informação nesse ramo. Então, dizer que todos os animais sofrem não é verdade. Então, eu acho que precisa ter um olhar mais crítico a respeito disso. Agora, sob o ponto de vista, eu restringi, por exemplo, nada de consumo animal, porque é diferente do vegetariano, porque o vegetariano, às vezes, ele consome ovos ou leite, né, ou toma leite. Agora, o vegano, realmente, ele não consome nada de origem animal. E aí, o problema, realmente, em termos de nutrição, é a vitamina B12, porque a vitamina B12, ela só está ligada a uma proteína de origem animal. Então, quer dizer, se a pessoa não tomar nem leite, não consumir nem ovos, não só não consumir carnes, né, ela vai ter realmente, ao longo do tempo, uma deficiência de vitamina B12. Essa deficiência é interessante, ela não aparece imediatamente, por isso que não se comenta a respeito, porque você tem uma reserva no fígado. Só que, eu estava lendo uns artigos, mais de 50% dos veganos têm deficiência de B12.
E a consequência disso é que a pessoa pode desenvolver uma anemia chamada perniciosa ou megaloblástica, onde as hemácias que transportam os oxigênio no nosso organismo, elas ficam grandes e imaturas. Então, elas ficam ineficientes. Então, é um problema isso, porque uma das funções da B12 é a maturação dessas hemácias, né? Além disso, ela é responsável pela proteção do axônio ali nos neurônios, a baía de mielina, que é o lipídio que protege os nossos neurônios. A B12, ela é responsável por essa formação dessa baía de mielina. E aí, o que pode acontecer? Assim, desde os sintomas graves, que é a anemia perniciosa ou a megaloblástica, até mesmo sintomas no sistema nervoso. E aí, os sintomas mais leves que a pessoa pode ter por deficiência da B12 é cansaço, apatia, pode, inclusive, o Rodrigo, causar depressão, porque a B12, ela tem uma função ali de uma enzima que doa grupo metil, e esses grupos metil, ela é responsável ali para ajudar os neurotransmissores a produzir substâncias de humor, dopamina, serotonina. Então, até depressão, a deficiência de B12 pode causar. Então, do ponto de vista metabólico, quando você restringe um nutriente, tem a consequência, e a consequência é a função desse nutriente. Qual é a função que esse nutriente desempenha no teu organismo? Então, se você está restringindo, essa função não está sendo executada. E se essa função não está sendo executada, vai ter essa deficiência. Então, eu acho que, assim, é uma escolha? Só que deveriam as pessoas, elas fazerem exames para ver se elas não estão com deficiência de B12. Porque dizer que a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela recomenda, como dieta saudável, aumentar o consumo de frutas e vegetais. Mas em nenhum momento, no capítulo que se refere a isso, eu tenho esse capítulo, é aberto ao público em PDF, as pessoas podem buscar o que é uma nutrição saudável recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Ela diz que para aumentar o consumo de vegetais e frutas, mas em nenhum momento ela diz para não consumir nada de proteína animal. Ela não fala essa afirmação. Aumentar o consumo de frutas e vegetais é óbvio que é saudável, mas não consumir proteína e animal, não está escrito isso lá. E eu fico triste que pegam essa informação e dizem que uma dieta vegana é a mais saudável. Então, tem que ter um controle, assim, muito grande no que se é lido, né, hoje, né, e ter uma interpretação crítica a respeito, né. Mônica, muitos adeptos da dieta vegana, eles consideram que uma eventual suplementação à sua dieta vegetal, ela seria uma alternativa inteligente e efetiva para suprir essa deficiência nutricional funcional que você acabou de dizer. Você acha que ingerir cápsulas ou suplementar uma dieta exclusivamente baseada em produtos vegetais é suficiente? Olha, Rodrigo, a nossa ingestão diária recomendada ali pela FAO é em torno de 3 microgramas diário de B12, tá? Que eu teria que consumir pela alimentação. Mas se recomenda um aporte maior de 6 a 10 microgramas para você ter um nível adequado, ter mais biodisponibilidade desse nutriente. Veja bem, então, é pequena, né? Por exemplo, se você considerar do alimento, 65 microgramas de 100 gramas de fígado, dá 65 microgramas, por exemplo, de B12. Ovo em torno de 1,8 microgramas por 100 gramas. Agora, quando se fala em suplementação, é que é bem complexo, eu estou falando de alimento, né? Mas agora você me perguntou de suplemento. O transporte e absorção da B12 é muito específico. Veja bem, ela tem que estar ligada a uma proteína animal. A hora que você ingere, junto com essa proteína animal, a B12, no seu estômago, tem que ter ação da pepsina para sair essa proteína e liberar a B12. E aí vai ter que ter umas proteínas específicas de transporte que são formadas pela acidez do estômago, que chama assim, ó, fator intrínseco. Esse fator intrínseco é específico para a vitamina B12.
formado o nosso estômago a partir que ela é liberada dessa proteína animal. Qual é a função desse fator intrínseco? Resumidamente, é levar essa vitamina B12 dentro do enterócito, ali que é as células do intestino, para ser absorvida. Só que nesse enterócito tem uma chave específica para a ligação desse fator intrínseco. Então, é sítio e chave. Então, é específico, fator intrínseco formado quando a B12 está no seu estômago, quando ela sai de uma proteína animal e ainda tem que ligar nessa chave dentro do intestino para ser absorvida. Então, assim, qual é a contradição que existe hoje em artigos de suplementação? Se você suplementa com cápsulas, a B12 não vai estar ligada a uma proteína animal. Então, o problema é a formação desse fator intrínseco para ser absorvido no intestino, então é ineficaz. Só que isso é bem contraditório, tá, Rodrigo? Tem outros que dizem que suplementando é suficiente, só que o que eu quero dizer é que existe uma situação assim, existem artigos com desenvolvimento de novos produtos com B12, mas não tem estudos em vivo. Então, assim, ele desenvolve um produto para veganos, sei lá, para algum alimento enriquecido, alguma coisa com B12 vegano, só que não tem estudo em vivo, só um produto. Então, acho que tem que ter um olhar crítico no sentido assim, e o consumo desse alimento com esse enriquecimento de B12, ou o que acontece em vivo com a suplementação? Então, isso é bem contraditório. Eu te digo o seguinte, para formar esse fator intrínseco, tem que ser de uma forma natural. Não existe formação desse fator intrínseco com a suplementação. E aí, se é uma chave... Lembra que a nossa membrana plasmática celular era seletiva? Que ela tem sempre... Ela é seletiva. Para um nutriente entrar, tem que ter uma chave, um sítio de ligação. Então, quer dizer... Tem que formar esse fator intrínseco dentro do seu estômago, pelas células do estômago, com a acidez presente ali, com aquela proteína para tirar aquela B12 e levar para dentro do intestino para ser absorvido. Então, a minha pergunta é, se essa B12 não está com essa proteína, como que vai se formar esse fator intrínseco? Que é a chave específica para entrar no metabolismo celular, para ela ser efetivamente aproveitada. Então, se conseguirem responder isso com a suplementação, ela é adequada, mas, infelizmente, o que eu tenho visto aí é que é muito contraditório, e a biodisponibilidade, o que é biodisponibilidade? O que é efetivamente utilizado do nutriente no seu metabolismo celular. Não basta você... veja bem, a gente tem um sistema digestivo, a gente consome, sofre um processo de digestão no estômago, a absorção no intestino, transporte até a tua célula, aí se for transportado, entrou efetivamente dentro da célula e foi utilizado o nutriente. Então, existe um longo caminho a ser percorrido, que a gente tem o conceito de biodisponibilidade. Então, qual efetivamente é biodisponível uma vitamina B12 num suplemento? Tá muito claro. Eu sei que é. Inclusive, tem alimentos que têm mais biodisponibilidade, por exemplo, peixes é mais biodisponível, leite, derivados também, mais do que carne, a B12, porque é mais aproveitado efetivamente no metabolismo celular. Então, assim, nesse sentido. Ô, Mônica, foi muito esclarecedor, muito obrigado pela sua participação e um grande abraço para você que está nos assistindo e até o próximo vídeo no Alimentos na Mira. Obrigada, Rodrigo. Tchau.